Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa recair sobre cada um de nós. Dando sequência ao estudo do livro Umbral, vamos neste vídeo abrir um novo item de estudos do capítulo 7. Lembrando que este capítulo é dedicado a relatos de habitantes do umbral cavernoso. No vídeo anterior do estudo deste livro, encerramos o item Os Assassinos. Neste vídeo, portanto, iniciaremos o estudo do item Os Abusadores do Poder Econômico, onde teremos dois relatos importantes. O primeiro, portanto, aqui agora, é o relato do espírito que um dia ficou conhecido aqui no plano físico com o nome de Henrico. As projeções mentais, o perispírito carregado de energia negativa e a densidade da região proporcionam as piores sensações para os desencarnados viventes do umbral cavernoso. O fogo que me cerca não me amedronta, embora impeça o meu deslocamento neste inferno. Amaldiçoo quem criou esta forma de expiação. Achei que o diabo era mais severo, mas hoje noto que ele nem mesmo existe. Há um ambiente escurecido, fétido, gosmento, com cuspes de fogo alternando com o breu absoluto, mas não há demônios com seus tridentes a ferir nossas peles. Somente por isso dou boas risadas. Estou a arregimentar afiliados para derrotar esses lunáticos que nos querem impor novas ideias. Sim, estou no umbral, e daí? Alguns podem achar que sou algum carniceiro, aquele matador de vários. Não. Sou um investidor do mercado financeiro e desprezo todos os que pensam que isso é um crime. Toscas pessoas. Sou capitalista. Um sujeito preparado para os negócios. Sempre fiz todo o possível para ter lucro ilimitado, favorecendo igualmente meus sócios e clientes. A zona cavernosa abriga vários desencarnados de natureza violenta e rudimentar, mas não só. Há os que demonstram profundo desprezo pelo ser humano, que provocaram inúmeras maldades quando encarnados e desencadearam uma sucessão imensa de sofrimentos individuais e familiares. Disseram-me que eu iria para o inferno agindo desse modo e eu gargalhei. Sou esclarecido e pretendo enfrentar a escuridão para chegar ao meu objetivo, que é a riqueza material. Quem é bom no que faz, abre seu caminho massacrando os fracos. Nos negócios não há piedade. Não se está na igreja, em pleno culto, rezando pela bondade divina. Os inestimáveis valores espirituais, defensores da honestidade de caráter, aplicam-se em todas as áreas de atuação do encarnado, de modo que causar prejuízo de má fé cuida-se de atitude condenável, a gerar dívidas em face da lei de causa e efeito. No meu sistema negocial, não deve ser preservado nenhum direito, exceto o lucro. Os mais espertos enriquecem e os tolos sobram pobres. Trata-se da lógica natural. Não consigo entender o motivo de criticarem a minha profissão, a minha visão ampla do que significa o comércio e a função da empresa.
elimina-se a concorrência sem necessidade de verter sangue, o que nos confere títulos e propriedades, basicamente, um reinado no planeta das oportunidades. Com muito orgulho, quer dizer, sou banqueiro e exploro as fraquezas do mercado. Pouco me interessa a vida alheia, pois não faço caridade e sim negócios. O meu desprezo aos tolos decorre da minha formação, construída em torno da competência e da esperteza. E prosseguiu, com a vaidade dos presunçosos, dizendo: as pessoas que não se coadunam com o livre mercado precisam ser extirpadas por todos os modos possíveis. Quem me ouviu, triunfou. Os idiotas ficaram para trás e, pior, querem a conta do que perderam. São medíocres pessoas. Sempre tive poder e capital para ditar meus desejos. Nunca fui religioso. Religião é lixo. Deus é para os pobres. Lido assim, então, o depoimento do espírito Henrico, sigamos agora para conhecer as anotações do espírito Caibar Schottl. Henrico atuou como banqueiro em sua última reencarnação. Desde cedo, formou seu caráter em torno do materialismo destruidor. Significa ter muitos bens materiais e impedir outros de terem o mesmo. Em seus negócios, com extrema habilidade, utilizou a sua inteligência para o mal, provocando inúmeras situações de caos econômico para diversas empresas e, com isso, destruiu o patrimônio de muitas famílias. Auxiliou e apoiou dirigentes políticos corruptos, que somente aumentavam o sofrimento da comunidade por eles governada. A perversidade não é exclusiva dos que são violentos fisicamente, mas também dos que agem na surdina, ocultos por trás de paredes, invisíveis à sociedade, porém jamais para a lei de causa e efeito. Temos aí então o primeiro relato deste novo item intitulado Os Abusadores do Poder Econômico. E é interessante nós lembrarmos que já estudamos aqui, no estudo do livro Umbral, uma outra categoria de espíritos que falharam, e esses espíritos estiveram atrelados à questão financeira, à riqueza. Lembremos que lá atrás, no início do estudo deste livro, no capítulo 4, Relatos de Habitantes do Umbral Nebuloso, nós tivemos o item Os Acumuladores de Riqueza. Logo no início do estudo deste livro, com os relatos de Leonardo e Charlotte. Foram acumuladores de riqueza. Habitantes do umbral nebuloso. E aqui a história de Henrico, habitante do umbral cavernoso. Notemos então duas categorias distintas, mas que estão conectadas. As duas categorias fazem parte do umbral. Acumuladores de riqueza, abusadores do poder econômico. A questão aí básica é dinheiro. Querer, ter e reter dinheiro. Só que a primeira categoria são de habitantes do umbral nebuloso. E aqui agora, umbral cavernoso. Estão em pontas, em situações opostas, distintas.
sendo o umbral nebuloso o mais leve, não deixa de ser umbral, não deixa de ser perigoso, não deixa de ter sofrimento e dor ali, mas é o menos complicado. E aqui agora, o mais complicado, o pior de todos, onde a escuridão é total, onde a maldade é realmente a pior de todas. Os seres mais perversos deste planeta são habitantes do umbral cavernoso. Os mais perversos. Aqueles que de fato não ficarão neste planeta. Serão, e muitos já foram exilados, não estão mais aqui. É a nata do mal da perversidade. E é interessante notarmos que no vídeo anterior nós estávamos estudando relatos de assassinos. Foram, se não me engano, 6 relatos de assassinos. Tivemos relato de serial killer, de estuprador, relatos terríveis. E desde o início do estudo deste livro, a nossa caminhada foi descendente. Nós viemos descendo do umbral menos perigoso para o mais, onde estamos agora. Estamos perto de encerrar nossos estudos do umbral, dos relatos dos habitantes. Porque aqui nós temos 2 relatos deste item, e depois a gente parte para o capítulo 8. Relatos de vagantes na crosta terrestre. Então, do umbral cavernoso, o item de Henrico e o próximo relato de Hercílio vai ser o último relato de habitantes das regiões umbralinas. Esse é o penúltimo, umbral cavernoso. E se lá Charlotte e Leonardo, abusadores da riqueza, ficaram retidos no umbral menos perigoso, aqui Henrico ficou no pior. Por que então Charlotte e Leonardo, que foram orgulhosos, egoístas, prepotentes, soberbos, quiseram a riqueza só para eles? Não foram boas pessoas, não foram caridosos. Não foram parar no umbral cavernoso, e porque Henrico, que também teve essa mesma questão desses 2 outros personagens, não foi para o umbral nebuloso, ficou retido ali na pior parte umbralina. Por que essa distinção? A resposta é simples, e a resposta está aqui no relato de Caibar Schutel. Quando ele diz: Henrico utilizou sua inteligência para o mal. Eis um ponto importante. Leonardo e Charlotte não estavam preocupados com empresas, com outras vidas. O olhar deles era para eles, satisfazer os seus desejos. Aqui não. Aqui já teve um algo a mais. Henrico já foi mais adiante. Além dele querer apenas satisfazer os seus desejos egóicos, ele também utilizou sua inteligência para o mal, provocando inúmeras situações de caos econômicos para diversas empresas. Então ele deixou um rastro, uma caminhada de destruição. Destruiu com isso o patrimônio de muitas famílias. Não contente apenas em satisfazer os seus desejos, ele desejava destruir os outros, os competidores, aqueles que de alguma maneira atravessavam o seu caminho. Então, se nos vídeos anteriores dos assassinos, os assassinos
matavam fisicamente. Aqui não. Aqui, através da inteligência, esse espírito também causou destruição na sua caminhada. Porque Caibar Schutel completa. A perversidade não é exclusiva dos que são violentos fisicamente, que nós vimos nos vídeos anteriores. Não é só questão física que pega, a intelectual também. Mas também dos que agem na surdina, oculto por trás das paredes, invisíveis à sociedade, porém jamais para a lei de causa e efeito. Os que assinam os documentos, muitas vezes causam mais destruição do que aqueles assassinos que vimos em vídeos anteriores. Não é? O assassinato é de 1 para 1. 1 para 1. Aqui não. Aqui um pode lesar uma comunidade, uma sociedade. Pode lesar empresas múltiplas, causando sofrimento da comunidade onde ele está ali atuando. Porque estes que agem pela má fé da inteligência, da sagacidade, eles vão se aliando a políticos corruptos para manipular o poder, para dominar, para se perpetuar. Então está explicado por que esse espírito vai ter com os seus dias no umbral cavernoso e Charlotte e Leonardo não. A extensão do mal, a intenção, a capacidade de destruição. Porque nós temos a capacidade de construir ou destruir, de auxiliar ou de derrubar. Nós temos a capacidade de edificar ou de simplesmente deixar, como Henrico aqui, um legado destrutivo. Mas ninguém se esconde da lei de causa e efeito. Ninguém se esconde, hein? Ninguém se esconde. A lei que desce do alto atinge a todos. E aí ele tem um discurso aqui, um discurso frio, duro. E poderíamos esperar o que dele? Visto que ele vai apenas refletir tudo o que ele sempre pensou. Para Henrico, e a maioria dos erros estão enraizados nisso, para Henrico, ele nunca errou. E as pessoas, em geral, acreditam nisso. O que eu faço não é errado, eu nunca quis fazer o mal, nunca pretendi prejudicar ninguém, etc, etc. São desculpas que não se sustentam no plano espiritual. E aí ele dá ali um rápido relato do local. O local que ele se encontra. Aquele que um dia foi banqueiro, aquele que um dia esteve habitando prédios luxuosos, casas luxuosas, escritórios espelhados nos melhores endereços das cidades mais importantes do mundo. Aquele que viajou de primeira classe nos aviões, comeu a comida mais cara, a comida mais exclusiva, que frequentou os locais mais exclusivos. Então, esse que um dia esteve nas manchetes, foi sempre
cultuado. Banqueiros são cultuados, né? Pelos que estão abaixo deles. Então um dia ele habitou todos esses ambientes, frequentou todos esses lugares. No momento deste relato, o ambiente no qual ele se encontrava era assim: escurecido, escuridão total. Fétido, fedia. O cheiro nauseante. Gosmento. Olha que beleza, hein? Com cuspes de fogo alternando com um breu absoluto. Ué, você não é inteligente? Você não é bom? Você não é capaz? Não era o sabichão? Ué. Esse, portanto, é o ambiente relatado aqui. É só uma vírgula. Porque isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. E no seu relato, ele menospreza as pessoas, né? Ele diz, por exemplo, toscas pessoas. Então, fora dele e do seu círculo de amizade, o resto era tudo tosco. Tudo tosco. Mostrando desprezo pelo ser humano. Esse é um traço de personalidade que leva o espírito a quedas seríssimas. O desprezo pelo outro. Porque nós vemos pessoas humilharem garçons, motoristas de coletivos, profissionais de várias áreas são desprezados. Cuidado, a queda é grande. Ele dizia que o objetivo dele é a riqueza material. E quem é bom no que faz abre caminho massacrando os fracos. Novamente, desprezo pelo ser humano. Porque aquele que já obteve o sucesso deve auxiliar aquele que ainda não obteve. Aquele que adquiriu a força deve sustentar aquele que ainda é fraco. Aquele que adquiriu a inteligência deve sustentar, orientar e ensinar aquele que ainda não adquiriu a inteligência. Aquele que já se elevou espiritualmente deve descer para buscar aqueles que ainda não se elevaram espiritualmente. É regra. É regra. É um ticket. É uma passagem para um estado mais elevado, trabalhar nesse sentido, de auxiliar o que está em marcha atrasada. Aqui ele pensa o contrário. No meu sistema, quer dizer, o egoísmo, né? O eu, o ego, o meu sistema, não deve ser preservado nenhum direito exceto o lucro. Então é um pirado, né? Um malucão. Não faço caridade e sim negócios. Exploro as fraquezas do mercado. Religião é lixo e Deus é para pobres. Então pergunto agora para você, religião é lixo para você? E Deus é para pobres? Qual que é o Deus dos ricos? Qual que é o Deus para os ricos? Qual que é? O dólar, o ouro, o diamante. Esse é o Deus dos ricos. E se para os pobres Deus é Deus, que assim seja. Porque todo rico que não tem Deus na sua vida cai. Todo pobre que não tem Deus na sua vida cai. E religião é lixo mesmo? Não, religião não é lixo. O que o homem faz da religião é um grande problema.
Isso vai ser mudado. Mas a religião em si é importante, todos devemos ter religião. Porque aquele que não tem religião, ele encontra um vazio em sua vida. Não que a religião vá preencher este vazio, não. Mas ela vai ajudar este homem a encontrar a si mesmo. É uma das ferramentas, não é a única. Temos várias ferramentas e possibilidades. E a religião é uma delas. Precisa, portanto, haver a prática da religião ainda no nosso estágio evolutivo. Talvez em outras paragens a história seja outra. Mas aqui agora a religião é necessária como alimento, como a água, como o banho, como o bom comportamento. É necessário. E quando eu estava lendo, essa história aqui de Henrico, eu me lembrei automaticamente de André Luiz. Porque o comportamento de Henrico se aproxima muito de um comportamento que André Luiz nos relata aqui no livro Nosso Lar. Veja só, Henrico foi um banqueiro. Explorava a fraqueza de quem apresentava fraqueza, né? Certo. E aí ele ganhou muito dinheiro, não? Sim. Foi para onde? Umbral cavernoso. Aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 35, nós temos o título Encontro Singular. Encontro Singular. Lembrando que André Luiz, espírito, ficou 8 anos no umbral. 8 anos no umbral. Então aqui ele relata o seguinte. Vejamos a semelhança com a história de Henrico. Guardavam-se petrechos da excursão, recolhiam-se animais de serviço quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. Ele estava voltando de uma excursão, de um trabalho, e ele escuta alguém falar perto dele. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Então alguém reconheceu ele. Lá, em região de resgate. Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. O pai de André Luiz era como se fosse um banqueiro e agiu como Henrico agiu. Só que somos uma humanidade, uma família, podemos encontrar os outros a qualquer momento, aqui no plano físico e no plano espiritual. É isso que acontece. Justo acanhamento dominou-me, então quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele novo ambiente, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio ao meu socorro acrescentando. André Luiz ficou envergonhado do que ele viveu, porque ele participou, porque ele incentivou o pai a agir como ele agiu. E agora estava à frente dele um personagem que foi prejudicado pelo pai e por ele também. E ele não podia fingir, porque no plano espiritual não dá para fingir. E nem fugir também. Silveira diz, francamente ignorava que você tivesse deixado o corpo, estava longe de pensar que se encontraria em nosso lar. E aí André Luiz diz, quis ensaiar explicações, mas não o consegui.
No fundo, desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Tudo isso por quê? O que o pai de André Luiz ganhou em levar Silveira à falência desastrosa? Diz para mim. Porque o pai de André Luiz, ao contrário de André Luiz, continuava em região umbralina, desconhecida para André Luiz. André Luiz foi resgatado. O pai não. O pai não. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. Ou seja, a família passava por dificuldades e o pai de André Luiz, ao invés de acolher, amparar, auxiliar e reerguer a família, foi lá e pisou. Foi lá e pisou. Jogou a família à bancarrota. A miséria. O pai de André Luiz explorou as fraquezas de Silveira, da família? Sim. O que Henrico diz aqui? Explora as fraquezas do mercado. Pouco me interessa a vida alheia, pois não faço caridade sem negócios. Se Henrico fizesse caridade ao invés de negócios, estaria aqui no alto. Mas ele fez negócios ao invés de caridade, então ele está aqui embaixo. Não está aqui no alto, está aqui embaixo. Pai de André Luiz fez negócios, não fez caridade, desceu. André Luiz acompanhou o pai, ladeira abaixo, desceu. E nós, estamos ladeira abaixo? Nós fazemos negócios ou fazemos caridades? Olha a lei de causa e efeito. A lição é clara. Simples pra caramba. Temos 2 histórias em 2 livros, personagens diferentes que se alinham. Pai de André Luiz com Silveira, Henrico, com todos os que estiveram orbitando a sua vida. Nós precisamos cuidar. Porque não vai ter mais umbral, não. Vai ter mais umbral. Se Henrico errou e foi para o umbral, no futuro, ao errar seriamente, gravemente, como esses erram, o que será de nós? Êxodo direto. Então, cuidemos para não entrarmos nesta rota. Que esta rota é uma rota de difícil recuperação, longa e dura. E dá para evitar. Cabendo apenas praticar o bem. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.